boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de todos, muito obrigada, né? Porque numa sexta-tarde, com tanta coisa legal para fazer, né? Um dia lindo, mas o Campos Sales merece, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, aos meus colegas do CCLA, minha colega Denise, a Josiane, ao meu palestrante, todo mundo que me ajudou nesse processo. E dizer o seguinte, né? Esse trabalho, isso é um projeto FIC, da Prefeitura de Campinas, né? É um edital de fomento. E como nós temos aqui no CCLA um acervo sobre o Campos Sales, do Campos Sales, e que era uma coisa muito confusa, que a gente não sabe direito exatamente o que é, então eu resolvi organizar, porque existe uma confusão, uma certa confusão, porque nós chamávamos de Museu Campos Sales, certo? Mas em 1957 foi criado pelo governo estadual o Museu Histórico Pedagógico Campos Sales. Então as pessoas confundem. O CCLA é aquele Museu Histórico Pedagógico? O Museu Histórico Pedagógico tem o acervo que era do CCLA? Então eu tentei, com a documentação, esclarecer. Na verdade é o seguinte, em 1905, o Campos Sales foi presidente da República de 1898 a 1902. Quando ele saiu da presidência, ele voltou para essa região, ele foi morar ali perto de Barra Bonita, onde era a fazenda dele, e ele continuou ligado na política. E ele foi nosso sócio emérito aqui do CCLA. E ele, então, resolveu doar uma documentação dele, principalmente presentes que ele recebeu quando ele foi presidente da República. É claro que ele não doou as joias, né? Aí eu procurei bastante, não tinha joias. As joias foram para o Museu Paulista, porque ele também recebeu muitas joias, mas ele entregou tudo para o Museu Paulista. Estão todas lá, elas podem ser consultadas, né? Bom, aí ele doou alguns objetos, principalmente cartas, cartão de apresentação, fotografias, doou isso em 1905. A partir dessa doação, a presidência do CCLA resolveu criar, então, o Museu Campos Sales. E aí começou a adquirir pertences do Campos Sales. Então, vocês vão ver na exposição, tem uma navalha de fazer barba. Aí as pessoas vão perguntar, ele usou essa navalha? Era dele? Então, depois de muita pesquisa, é o seguinte, o barbeiro do Campos Sales, imagina, Campinas em 1900, começo do século XX, ele frequentava um barbeiro, mas os outros republicanos também iam nesse barbeiro. E aí esse barbeiro alega que fez a barba, não só do Campos Sales, com aquela navalha, mas do Francisco Glicério também, e de outros republicanos ilustres. Então, vocês olharem a navalha ali, ela cortou muitos republicanos, tá? Da barba. Então, é essa relação que a gente tem, porque a gente acha que tudo era dele, mas não era tudo exatamente do Campos Sales. As pessoas foram doando. A gente tem doações, por exemplo, do próprio Orozimbo Maia, que tinha coisas do Campos Sales. Fora isso, a comunidade como um todo quando as pessoas encontravam alguma coisa com referência ao Campos Sales, elas doavam para o CCLA. Aí foi se constituindo um acervo, né? Um acervo. Não dava para chamar de museu, porque o museu tem toda uma estrutura, né, para existir, e o CCLA não tinha. Então, a gente, na verdade, continua acumulando e, surpreendentemente, em 2023, logo que nós saímos da pandemia, um parente distante do Campos Sales, que eu não conseguia ainda identificar esse grau de parentesco, a família nos procurou. A família nos procurou porque tinha cartas, correspondência dos principais republicanos. Então, do Francisco Glicério, do Bernardino de Campos, do Cerqueira César, do Campos Sales, e essa família queria doar. E aí a gente, enfim, acabou recebendo a doação e incorporou no conjunto Campos Sales. Bom, acontece que o CCLA nunca teve nenhum museu e nunca teve um arquivo constituído. Então, ao longo dos anos, essa documentação foi sendo acumulada sem tratamento, sem nenhum tratamento arquivístico ou museológico.
E ficou um pouco assim, a cada diretoria era uma ideia nova, as pessoas não tinham a formação na área, só acumulavam. Bom, quando foi 2 anos atrás, então, que abriu o edital da prefeitura, eu resolvi inscrever um projeto, né? Escrever um projeto para organizar a coleção. Falei, daqui não passa, daqui para frente vai estar organizado, a gente vai entender o que é isso, se isso é um museu mesmo, qual a relação que existe com o Museu Histórico Pedagógico Campos Sales, criado em 57, e agora nós vamos colocar os pingos nos is. E aí foi surpreendente, né? Porque dá para entender só pela documentação tudo o que aconteceu, toda a relação com o governo estadual, com a prefeitura de Campinas, todas as pessoas envolvidas, a forte participação do Celso Maria de Mello Pulpo, né? Foi um lutador. Alguns diretores daqui também batalharam muito para a criação do museu, e isso está refletido na própria documentação que a gente tem. Então, a partir desse projeto, a gente resolveu criar um memorial Campos Sales, não mais um museu, e a documentação é uma coleção, porque é uma série de documentos acumulados ao longo, desde 1905 até hoje, né? Hã? E também estava organizada. Não tinha nada organizado, e agora está organizada, a coleção está organizada, está sendo digitalizada, a organização está aqui, né? Que a gente conseguiu fazer essa publicação. Agora está sendo digitalizada e restaurada, e vai ser disponibilizado tudo pelo portal do CCLA, né? A visita aos documentos originais só com agendamento e caso haja uma necessidade enorme de ver os originais. Mas tudo isso vai estar disponível, tá? Então, no projeto, a ideia era organizar a coleção, publicar um guia, né, ou um inventário, e dar uma palestra sobre o Campos Sales. Por quê? Porque ele é um campineiro ilustre, nascido aqui, começou a carreira política aqui, criou o Clube Republicano Campineiro, depois ajudou a criar o Partido Republicano Paulista, participou da Convenção de Itu e seguiu, né? Foi ministro, presidente, etc. Então, achei que era muito importante. A ideia do projeto era... Desculpa. A ideia era atrair professores, nosso foco são os professores da rede pública, principalmente, e também privada, porque eles vão ter que trabalhar esse tema com os alunos, né? Então, a gente queria dar uma força, tá? A nossa exposição está lá, vocês vão ver, e também a gente pode disponibilizar essa exposição. Os professores que tiverem interesse podem levar para suas escolas, e vocês podem multiplicar isso, conversar com as... Né? Tem a representante da diretoria de ensino, né? Obrigada pela presença. E aí a gente está a fim, então, de disponibilizar, porque a gente faz para divulgar, né? Não para ficar guardado, tá certo? Então, agora eu vou apresentar nosso ilustre palestrante, que é o Munir Pompeu de Camargo, que é professor de História, é doutorando da Unicamp e meu amigo. E uma pessoa que estuda muito, conhece muito, inclusive pesquisa aqui também no CCLA. Tá certo? Então, com a palavra, Munir. Gente, obrigada. Bom, eu queria começar agradecendo a Marli, a Denise, ao Centro de Ciências, né, por esse convite, por essa oportunidade em poder falar. Fico muito feliz, fico muito contente em estar aqui, inclusive, local, inclusive, frequentado desde 1901, né, da Fundação Centro de Ciências, por uma série de professores, né, e por uma série também de intelectuais de Campinas, campineiros, né. Eu sou campineiro também, sou nascido aqui, acabei me apaixonando por história, saí por um tempo da cidade para fazer história na Unesp de Franca, retornei, comecei o mestrado na Unicamp, e durante o meu mestrado, o meu foco de pesquisa, o meu foco de estudos foi a arquitetura escolar do século XIX, né? Com enfoque em 4 escolas: o Colégio Culta Ciência, o Colégio Ferreira Penteado, o Corrêa de Mello e o Colégio Internacional, né? 2 colégios de elite e 2 colégios populares do século XIX, do período imperial. Fiz pesquisa no Centro de Ciências ao longo do mestrado,
Fiz pesquisa no Centro de Memória Unicamp durante o mestrado também, não apenas durante o mestrado, mas também durante a graduação. Foi durante a graduação que eu acabei, inclusive, conhecendo a Marli, conhecendo a Denise, conhecendo a Emma, né? Os membros do Centro de Memória que também me acolheram muito bem, né? E no doutorado eu acabei me aventurando para o lado da biblioteca. Decidi estudar a biblioteca de um bibliófilo campineiro, João Falck Trinca, né? Que constitui uma biblioteca sobre Campinas, e o intuito dele era realmente fazer uma coleção campiniana, como ele chamava, né? Unindo todos os materiais ali sobre Campinas. E aí eu mergulhei ainda mais nesse universo que é Campinas, né, que é a própria história de Campinas. E claramente o próprio Campos Salles, ele é uma figura que está nesse universo, que está nesse imaginário, que está nesse mundo, que está nesses documentos, né? E seja no mestrado, seja no doutorado, eu não pude escapar da figura do Campos Salles. Então, assim, reitero, né, os meus agradecimentos e a felicidade de estar aqui e de poder falar, inclusive, de um conterrâneo meu aí, o próprio Campos Salles. Destaco também que eu preparei essa palestra em especial ali para professores. Eu também sou professor, eu dei aula no ensino público em Campinas, né? Depois eu pedi exoneração e fiquei só no ensino privado, né? Ensino fundamental e ensino médio. Então eu pensei muito essa palestra para falar de um modo geral da questão ali da posição do Campos Salles, da trajetória do Campos Salles em Campinas, da trajetória do Campos Salles na presidência da República e abrir um pouco espaço para a gente debater, para a gente conversar um pouco sobre a questão das possibilidades de uso desses materiais históricos, né? De repente em sala de aula, e eu queria realmente uma conversa franca ali com os professores presentes, com os professores que trabalham, que têm vontade de trabalhar com esse material, que eu acho que podem, inclusive, desenvolver até mesmo parcerias com o próprio Centro de Ciências, né, para poder fazer essas relações, né, esses diálogos com os próprios alunos. Então, pensei realmente em uma palestra mais voltada ali para a questão dos professores, mas uma troca de ideias, um debate ali, né, após uma minha breve fala ali sobre o Campos Salles, sobre essa parte da educação do que uma própria palestra, né? Então eu vou começar de fato aqui a minha apresentação, né, introduzindo essas questões em relação ao próprio Campos Salles, né? Então, Campos Salles, ele nasceu justamente ali em Campinas, né, no dia 15 de fevereiro de 1841, filho do tenente-coronel Francisco de Paula Salles e da Ana Cândida Ferraz de Salles. Ele casou com a sua prima irmã, Ana Gabriela de Campos Salles, também. Essa questão aqui da família eu gosto de destacar porque tem alguns pontos muito interessantes quando a gente observa as famílias quatrocentonas de Campinas, né? Não apenas de Campinas, mas do próprio estado de São Paulo e até mesmo de outras regiões do Brasil, que é uma questão da relação endógena, né? Dessa endogenia, né? Ele casa com a prima irmã, né? A questão dos pais também, fazendeiros, casamentos ali também dentro da própria elite local. E isso é uma estratégia que a gente consegue observar, inclusive desde Portugal, nos períodos ali pré-colonização, porque é uma forma justamente de perpetuar, né, de manter, de garantir a manutenção tanto da riqueza quanto do poder dessas próprias famílias. Quando nós pegamos essas famílias quatrocentonas, né, elas vêm justamente desde os processos de colonização, quando a gente pega a genealogia. E para entender essa sociedade, para entender esses grupos de elite, essas relações de genealogia, essas relações familiares, elas também se tornam fundamentais, né? Porque a gente tem, no final das contas, esses grupos, essa elite, esse poder se entendendo na mesa de jantar, né? E o Campos Salles, ele, por fazer parte também desses grupos, compreendia muito bem isso. E, enfim, eu particularmente acredito
que uma das coisas que contribuiu para as políticas de Campos Salles na República foi também essa compreensão de trânsito dentro da própria elite, como lidar com essas famílias e com esses grupos, né? Quanto à formação educacional, o Campos Salles ele estudou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, se formando no dia 10 de dezembro de 1863. Né? Enquanto isso, João Alberto Salles e Joaquim Augusto de Campos Salles, respectivamente irmão e primo de Campos Salles, eles estudaram na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, em 1870. Duas posições e duas relações também muito importantes para o período, que é a questão da própria ideia do Raimundo Faoro, quando ele coloca que, no final das contas, o que a gente tem no final desse século XIX é a troca do título nobiliárquico pelo título universitário, pelo bacharel. Né? A faculdade de Direito já era um ponto muito importante porque era o local que nós tínhamos para a formação da própria burocracia estatal ligada a essas elites, né? Essa elite regional, essa elite nacional. Enquanto a questão da saída do país para o estudo em outros lugares era uma forma também justamente de trazer para essa sociedade do XIX que começava a se modificar novos ares, né? A ideia dos ares da própria modernidade, assim por diante. Então, Estados Unidos e uma série de outras regiões da Europa se tornaram também locais, centros, para que essas elites brasileiras fossem estudar. Outro exemplo que a gente pode dar, paralelo ali ao irmão e ao primo de Campos Salles, é o próprio Ramos de Azevedo. O Ramos de Azevedo ele vai para a Bélgica estudar na Bélgica, né? Faz engenharia e arquitetura e retorna e acaba se colocando, inclusive, na proclamação, antes mesmo da própria proclamação da República. Lembrando, Ramos de Azevedo ele era republicano, assim como Campos Salles. E ele é inserido em cargos de poder da província de São Paulo e depois Estado de São Paulo por monarquistas. Né? Eu gosto de destacar essa relação para dizer a questão dos partidos, quando a gente pega no final desse 19, liberal, conservador, republicano, eram questões ali de posição formal do Estado, mas o que valia mesmo, volto a dizer, era a mesa de jantar. Era sempre a mesa de jantar. A questão da atuação em Campinas em relação ao próprio Campos Salles. Pessoal, eu fiz o slide, eu acabei colocando alguns textos, né? Não quero deixar enfadonha a apresentação também, mas eu acho que são alguns textos interessantes para a gente discutir alguns pontos. A minha preocupação a letra está muito pequena, está todo mundo conseguindo ver? Tá boa? Então tá bom. Fiquei um pouco preocupado em relação ao tamanho, né? Então, alguns pontos, alguns braços de atuação do próprio Campos Salles dentro de Campinas. A questão da educação, a questão da Igreja Matriz Nova e a questão também dos jornais do Partido Republicano e também da própria maçonaria. Né? Eu acho que eu vou começar de trás para frente, porque como eu estava falando da sociabilidade, que essa questão das relações familiares, elas estabeleciam uma sociabilidade muito importante dentro dessa elite nacional. Então, o cruzamento entre essas famílias era fundamental. Né? Junto a isso, a gente vai ter a maçonaria como uma agremiação também fundamental para essa sociedade campineira, que garantia justamente a união, uma esfera de sociabilidade, de trocas de ideias, de relações entre essa elite regional, que, como eu falei, já se entendia na mesa de jantar, mas a maçonaria também garantia outros entendimentos, inclusive com outros grupos de imigrantes que também eram muito bem colocados dentro da própria sociedade. Então, por exemplo, a família Krug de Campinas, né? A família Krug, ela sai da Alemanha, mais especificamente do condado de Kassel, na Alemanha, vem para o Brasil. Dentre elas, né, uma das figuras importantes da família Krug é a Carolina Krug, que depois se torna Carolina Krug Florence, casada com Argyle Florence, né? Os seus irmãos, um se torna cônsul da Alemanha e o outro se torna vice-cônsul da Suíça no Brasil.
né? É muito interessante a relação desses dois cônsules, porque eles faziam parte também da maçonaria e dialogavam com esses grupos da própria elite campineira. Entretanto, a gente vai ter em outras esferas uma série de conflitos também acontecendo, que é o caso, por exemplo, do Clube da Lavoura, que Campos Sales fez parte durante um bom tempo do próprio Clube da Lavoura, né? O Clube da Lavoura, ele chegou, membros fazendeiros do Clube da Lavoura chegaram a questionar o cônsul da Alemanha e o vice-cônsul da Suíça, ambos da família Krug, por conta ali de cobranças em relação ao tratamento com os imigrantes nas fazendas de Campinas, né? E Campos Sales acabou também acompanhando essas relações, esses embates que a gente tinha entre esses diversos grupos, né? Então, como vocês podem ver, embora eu me foquei muito na questão familiar, a gente tinha também uma série de outros conflitos acontecendo, inclusive contra os grupos, né? Que eram também formas ali tanto de defesa quanto de ataque e de barganha que a gente vê também dentro dessa sociedade, né? A gente vai ter, além da questão da loja maçônica, né, com destaque da participação do Campos Sales na loja maçônica Independência, uma das mais antigas que a gente tem em Campinas, se não a mais antiga, né? Ele vai fundar também a loja Regeneração Terceira. E é um ponto também muito importante. O Antônio Carlos Galdino, que é diretor, inclusive, do Arquivo Municipal, na tese dele, ele coloca muito bem que a maçonaria era um local realmente de sociabilidade para essa elite, e não um destaque necessariamente político. Nem todos eram totalmente republicanos, por exemplo. Campos Sales é conhecido pela sua atuação na República, nem todos eram de fato ali republicanos dentro dessa maçonaria. Como eu falei, era também um ambiente de sociabilidade que congregava vários grupos desse período imperial campineiro também, né? Campos Sales, ele participa também da fundação de jornais, começando pela Gazeta de Campinas, né, que foi o cabeça da Gazeta de Campinas, foi Francisco Quirino dos Santos, foi apoiado pelo seu sogro, capitão Joaquim Roberto de Azevedo Marques, que também era republicano, e a colaboração de João Quirino, seu irmão, Jorge Miranda, e o próprio Campos Sales diretamente envolvido. A questão da Gazeta de Campinas foi um dos principais, se não principal, órgão de circulação também de ideias republicanas em Campinas, né? A Gazeta de Campinas era declaradamente republicana e a gente vai ter uma série de reportagens, uma série de colocações, uma série de editoriais muito interessantes em relação à própria visão dos republicanos dentro de Campinas. Em 1875, acompanhando essa questão dos jornais e da imprensa, a gente vai ter a fundação do Jornal Província de São Paulo, o atual Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, o Estadão, ele foi fundado por um grande grupo, inclusive, de republicanos, né? Envolvidos também, interessados na própria imprensa e na divulgação dos próprios ideias republicanos, tanto em Campinas quanto em outras regiões do próprio, da província de São Paulo, né? No final das contas, essa questão da imprensa, e aqui indo um pouco para a questão também da aula, da escola, eu acho um ponto bastante interessante para a discussão em sala de aula. A gente tem acesso, por exemplo, digital, à própria hemeroteca digital, né, da Biblioteca Nacional. O Estadão, ele também fornece materiais digitais, entretanto, são materiais que você precisa pagar para poder ter acesso, né? E fica um pouquinho mais difícil. Mas a hemeroteca digital tem, e o Centro de Ciências também tem os jornais, uma série de jornais, inclusive a Gazeta de São Paulo, e a Província de São Paulo também tem aqui, certo? A Província e a Gazeta de Campinas, né? Eu falei Gazeta de São Paulo, desculpa. A Gazeta de Campinas, né? Que são jornais muito interessantes, primeiro, né, para os estudantes verem a própria linguagem do período, ver o português, a alteração da própria língua ao longo do tempo, quanto ver as próprias discussões políticas existentes, né, as imagens, as próprias propagandas, né? Então essa questão da leitura iconográfica é um ponto muito interessante também para se fazer, né? Abordar também, trazer em sala de aula, colocar como exemplos, né? Fazer essa exploração, acho que é um ponto bastante interessante. Embora eu saiba também
que muitas vezes o tempo em sala de aula é bastante complicado e é nosso inimigo, né? Então, mas de qualquer modo, são materiais aí, são fontes que eu julgo como bastante preciosas, né? Em 73, o Campos Salles, ele funda o PRP, também o Partido Republicano Paulista, que o coloca também em uma posição também bastante central nessa questão do próprio movimento republicano em Campinas e também no próprio estado de São Paulo, né? A questão da matriz nova, eu trouxe mais para dar destaque em relação também a essas relações, essas diversas relações na sociedade campineira por parte dessa elite regional, né? Então, o diretório de composição da Igreja Matriz Nova era composto pelo Barão de Três Rios, Antônio Pompeu de Camargo, Moraes Salles e Francisco Quirino dos Santos, dentre outros, incluindo o próprio Campos Salles também, né? A Matriz Nova, ela era guiada pelo próprio Clube da Lavoura. E, por exemplo, o Barão de Três Rios, ele era monarquista. E estava ali no meio, estava também nas relações. Reforçando esse ponto que eu estou colocando para vocês, de que essas relações partidárias, elas eram realmente secundárias nesse universo, né? E, por fim, um texto sobre a educação. O Campos Salles, ele se colocou na imprensa como um grande defensor da educação. Mas o objetivo dessa defesa da educação e do discurso dele era em relação justamente a uma ideia muito de liberalismo e um liberalismo muito ligado à ideia do liberalismo americano, né? Então, a educação como algo que deve ser gratuito, que deve ser para todo mundo, numa ideia de formar cidadão para a república, né? Não que tudo tenha que ser gratuito. A educação tem que ser para garantia de formação de cidadão, apenas, né? Era essa a discussão e é esse ponto que a gente também vê no próprio governo dele, mas daqui a pouco a gente chega lá. O que vai acontecer, né? O Colégio Internacional foi uma iniciativa presbiteriana em Campinas e o Colégio Culto à Ciência já foi formado a partir de realmente um grupo de campineiros interessados realmente nesse processo de constituição da educação em Campinas. Ambos os colégios de elite, inclusive direcionavam vários estudantes para fora do país, né, para os Estados Unidos e para a própria Europa. E o que vai acontecer? A gente vai ter os republicanos também na República reivindicando este legado desse discurso de educação. Mas o culto à ciência, ao contrário do que é muito dito, ele não era, no século XIX, durante o período imperial, um colégio republicano. A gente vai ter membros dos 3 partidos do Império participando do próprio culto à ciência. Então, quando a gente pegar a lista de sócios da Associação Culto à Ciência que mantinham o colégio, a gente vai ter membros dos diversos partidos, né? Tudo bem que a pessoa que deu a ideia, o patrono do culto à ciência, que tem até o quadro dele no culto à ciência, que é o Antônio Pompeu de Camargo, ele era republicano de fato. Entretanto, a gente vai ter membros do Partido Conservador, do Partido Liberal e do Partido Republicano envolvidos nesse processo de fundação do colégio e de financiamento. Até porque era um colégio que correspondia aos interesses dos seus próprios filhos, os próprios interesses desse grupo fundador, né? Que via justamente nessa educação a possibilidade da troca novamente do título nobiliárquico pelo título de bacharel, né? E aqui eu coloquei um próprio texto do Campos Salles sobre a educação e eu acabei deixando também na própria grafia da época, né? Procurar o desenvolvimento de um povo na agitação mais ou menos ativa de sua vida industrial ou comercial exclusivamente. É de certo cometer o grave erro de deixar em esquecimento imperdoável este sábio conceito. O povo que tem as melhores escolas com CH, é o primeiro povo. Se ele, 2 L's, não é hoje, sê-lo-á amanhã. Nem outro progresso é realmente possível sem a cooperação do ensino. Esse elemento primordial da civilização, tal como entende a sociedade destes tempos. Almanaque de Campinas, 1872. Os almanaques, eles são uma fonte preciosa para a própria compreensão da própria história de Campinas, não apenas da história de Campinas, mas da história do próprio Estado
de São Paulo como um todo. A gente vai ter uma série de textos de sujeitos de diversos grupos distintos sendo publicados nos almanaques. Nós teremos propagandas da vida industrial, de indústrias, de comércio, uma série de, enfim, informações, elementos da vida em Campinas, nos almanaques de Campinas, e também quando a gente pega os almanaques industriais de São Paulo, a gente também vai ter mesma coisa relacionada a São Paulo, né? Nesse texto que o Campos Salles ele publica no Almanaque de Campinas de 1872, eu acho que é interessante a gente dar destaque para o trecho que ele fala: o povo que tem as melhores escolas é o primeiro povo. Se ele não o é hoje, sê-lo-á amanhã. O que eu acho que vale a pena a gente pensar é: que povo que ele está falando, afinal de contas? Por quê? Só andando um pouquinho no tempo. Cadê os dados? Aqui. Um ponto fundamental também para a gente discutir que povo, o que é povo, é a questão justamente da cidadania. E a gente está falando do período imperial em que a gente vai ter um contingente de pessoas escravizadas gigantesco. E Campinas também, como sendo um centro de produção de café, aqui a gente vai ter muitas pessoas escravizadas, né? Então essas pessoas, elas não eram cidadãs. Ao mesmo tempo que nós temos outros grupos que também eram despossuídos, não tinham essa inserção na sociedade, também excluídos, né? E, por exemplo, quando a gente observa a Lei Saraiva, que é a reforma eleitoral de 1881, a gente percebe, no final das contas, quem tinha, por exemplo, o direito a voto, que é um direito de cidadania básico, hoje em dia, que a gente discute, que a gente coloca. A de aproximadamente 1.114.000 eleitores, aproximadamente, ou seja, aproximadamente 10% da população brasileira no período, com a Lei Saraiva, esse número passa para 145.296 eleitores. Então, enquanto antes da Lei Saraiva nós tínhamos 10% da população votante no Império, pós-Lei Saraiva, esse número fica entre 0,5% e 1% da própria população. Então, uma redução brutal dessa quantidade justamente de eleitores no próprio período. Antes da Lei Saraiva, a gente chegava a encontrar, inclusive, até pessoas que tinham conquistado a sua liberdade com direito também a voto. Eram poucos, mas havia, né? Não era uma cidadania ampla, mas esses 10% que a gente encontra antes da Lei Saraiva quase que equiparava o Brasil a países que possuíam também democracias, ou desde sua origem, ou que tinham passado por processos ali de constituição de monarquias parlamentares também. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o número ali de eleitores no período também não era lá muito diferente disso, né? Com a Lei Saraiva, a gente tem essa queda de eleitores. E quando a República ela é proclamada, a gente tem um aumento, na realidade, para 5% da população com direito ao voto, né? Então, essa questão da posição da cidadania, desse direito, ele se torna muito reduzido. E eu acho que, por exemplo, trazer a figura do Campos Salles para discutir essa relação da transição do Império para a própria República, as mudanças na questão do voto, a ideia de república, o que é república, o que é uma república liberal, uma república popular, como colocar os sujeitos, os indivíduos, são pontos também interessantes e estratégicos para discutir também com os alunos, né? Para trazer justamente esses pontos para a sala de aula. Até porque é isso, né? Até hoje a gente discute muito a questão da própria cidadania no nosso país, né? E a educação também ela está muito relacionada, ela está diretamente relacionada com a própria cidadania. E só no século XXI que a gente conseguiu, por exemplo, democratizar de fato o ensino médio, né? Então o Brasil ele acabou caminhando nesse quesito da própria educação e da cidadania a passos de formiga. E, por exemplo, na questão do analfabetismo, que é um ponto também fundamental para se discutir a questão da colocação do sujeito da cidadania e assim por diante,
A Lei Saraiva ela estabelecia que analfabetos não poderiam votar. Então, por exemplo, esse título de eleitor, ele não dá para ver muito bem, né? Esse aqui, na realidade, é o documento de casa. Esse título de eleitor era do meu trisavô, que também era campineiro, ele era primo do Campos Salles, né? Aí eu acabei trazendo, mas a visualização não ficou tão boa. Um dos pontos que se tem aqui sabe ler e escrever, além da própria renda e assim por diante. Voto por renda, necessidade de alfabetização. A gente vai ter, só com a Constituição Cidadã, o direito do analfabeto ao voto, né? No Império a gente tinha uma relação ali antes da própria Lei Saraiva, pós-Lei Saraiva, necessidade da alfabetização, e a República ela vai também suspender, ela vai proibir essa questão do próprio voto de analfabetos. E essa é uma discussão que a gente encontra ao longo de toda a nossa própria República, né? Até o período da própria ditadura militar, a gente vai ter essas discussões em relação à questão do voto, né? O Castelo Branco, por incrível que pareça, ele era um sujeito que defendia o voto de analfabetos, né? Ao contrário de outros militares, né? Ele também defendia e vai trazer também essa discussão. Só para dar destaque a essa questão da cidadania, né? Pois bem, formação educacional. Os primeiros passos na política do próprio Campos Salles. Então, Campos Salles, ele primeiro se torna vereador, né, pela Câmara Municipal. Foi nesse papel que ele começa a se destacar cada vez mais dentro de Campinas. Acaba sendo eleito deputado provincial também por diversas vezes. Desde 1867, ele tinha essa posição de deputado provincial, que é o equivalente ao nosso deputado estadual. E também ele participa, como eu já havia falado, da fundação do próprio PRP. Já durante a própria República, ele se torna ministro da Justiça do Deodoro, presidente do Estado de São Paulo de 1896 a 1897 e secretário da República e senador da República de 1891 a 1896. Né? Campos Salles também, ainda durante o Império e nesses cargos de deputado provincial, também de vereador, ele vai se envolver também muito com a discussão da questão da escravidão. E ele tinha uma posição que é uma posição, enfim, ele defendia a abolição da escravatura por iniciativa particular, inclusive inicialmente, né? Então ele dizia que o Estado não deveria se meter justamente nesses processos de abolição e que, na realidade, eram os senhores que deveriam dar essas cartas de alforria de fato e desenvolver isso. Ele vai se envolver na discussão também da lei do ventre livre, que vai gerar uma série de atritos, inicialmente discordando, depois concordando, depois discordando de novo, até que ele acaba também apoiando a própria lei. Só posteriormente que, de fato, essa questão da escravidão, ele começa, de fato, a incorporar isso. Mas para o final do processo, quando a gente estava chegando ali já em 88. O que acontece? E aí a gente cai um pouco na própria história econômica, não é muito a minha seara, mas vou comentar também um pouco. A pessoa escravizada, ela era hipotecada. Ela estava numa posição de letra de crédito. Que nem você vai no banco e compra uma letra de crédito imobiliária, uma LCI, uma LCA, né, letra de crédito agrônoma. Você tinha no Império a pessoa escravizada ligada a essa lógica da letra de crédito. Isso por conta também de uma questão vinculada à política monetária do Império. O Império, ele era extremamente monetarista ortodoxo, então não imprimia dinheiro, não dava liquidez também para aquela economia imperial, o que acabava travando muito essas relações também de trocas e de interesses dos próprios grandes cafeicultores, que no período do fim do 19, eles que estavam realmente economicamente muito bem colocados, tanto na lavoura quanto na própria indústria nascente no Brasil, né? E para poder dar liquidez, eles utilizavam essas cartas de hipoteca das pessoas
para fazer essas trocas, né? Tanto é que hoje a gente também tem toda uma discussão da posição do próprio Banco do Brasil nessas relações e pessoas investigando também os arquivos do Banco do Brasil e o envolvimento justamente de grandes bancos nesses processos de troca e nessa relação do crédito no Brasil no final da próprio período imperial. A grande questão, então, que se fica um dos motivos também da demora para garantir a própria abolição da escravatura foi também porque, se desse, a gente ia ter um monte de gente quebrando, porque estava amarrado, né? A gente tem a letra de crédito amarrando essas lógicas de troca, né? Então, era algo que também travava. E Campos Salles sabia disso, por isso também que ele entra nessas discussões, vai discutindo a posição dos próprios senhores darem a abolição, né, a alforria, fazer o gradual troca da mão de obra, de uma mão de obra composta por pessoas escravizadas, para uma mão de obra composta também por imigrantes, né? E ele estava envolvido em todas essas relações também, né? Eu consegui ser claro? Está tranquilo? Então tá bom. Na questão da República, nós entramos então, quando proclamada por um golpe, a gente tem a divisão da República entre a consolidação, a institucionalização e a crise, né? Esse é um modelo mais padrão, mais tradicional, que a gente estabelece na divisão da República Velha ou da República oligárquica, né? Consolidação 89 a 98, né? Que acontece? O Império ele garantia entre as diversas províncias um equilíbrio de poder, um equilíbrio de força. E esse equilíbrio, ele garantia justamente as negociações entre os grupos, as famílias que administravam, que cuidavam, que estavam em cada estado, né? Essas famílias tradicionais de cada região. Deodoro Floriano e Prudente de Moraes, eles estavam inseridos nesse período de consolidação, que foi marcado por grande instabilidade tanto política quanto econômica. Até porque a gente vai ter o Rui Barbosa com a política do encilhamento, imprimindo dinheiro e abrindo justamente essa questão da própria impressão de dinheiro no período. Em seguida, a institucionalização, 1889 até 1921, 22, mais ou menos, né? A institucionalização, ela já é marcada justamente pela inauguração do governo do Campos Salles. E aí o Campos Salles ele vai ser realmente muito sagaz dentro desse jogo político. É aqui que a gente tem o nascimento com Campos Salles da política dos governadores, né? E o início daquilo que o Fernando Henrique Cardoso, botei ali do lado da FHC, vai chamar de Pax Oligárquica, né? Que é meio difícil dizer que era de fato uma Pax. A gente vai ter conflitos ao longo de todo o período, seja a partir de grupos populares, seja a partir também de grupos de oligarquias dos diversos estados, brigando entre si, entre elas mesmas e também entre os próprios estados, pelos seus mais diversos interesses, né? De qualquer modo, essa política dos governadores que o Campos Salles ele estabelece, uma política ali de troca, ela acaba justamente criando uma dependência mútua entre a oligarquia e o próprio poder executivo. E essa dependência mútua, ela acaba acomodando, mesmo que parcialmente, os conflitos intra-oligárquicos existentes dentro justamente desses grupos, dessas elites. Como assim conflito intra-oligárquico? Quando a gente olha na consolidação, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Rio Grande do Sul, a gente tem a Revolução da Degola, a Guerra da Degola, né? E a disputa do Partido Republicano rio-grandense com o Partido Federalista, que na realidade eram disputas ali de grupos de famílias no Rio Grande do Sul que acabaram sendo muito sérias. E o Campos Salles ele observa essa questão. E ele sabia que havia possibilidades de outras disputas acontecerem e surgirem, né? Então essa prática, essa política dos governadores, ela era muito focada nesse processo de estabilização do status quo, da garantia do equilíbrio regional de força, garantir o poder para os grupos situacionistas para poder justamente equilibrar esse poder, né? E por fim a gente tem a crise de 1922 a 1930, que é a questão do
crescimento do movimento tenentista, o próprio movimento operário. Ponto importante, o movimento operário não surge aqui. A gente vê um nascimento do movimento operário, na realidade, desde o século XIX, inclusive por grupos, pessoas libertas, né, que tinham sido escravizadas, conseguiram justamente a sua liberdade e começaram a trabalhar naquela indústria nascente do XIX. Esses grupos já no 19 também estavam se organizando, né? Então a historiografia ela já discute a existência desse movimento operário nascendo ainda já no século XIX e depois vindo. Naturalmente, grupos de italianos, espanhóis, grupos de imigrantes, eles vão acabar engrossando essas fileiras e trazendo também os ideais anarquistas, ideias comunistas também, e que acabam justamente incendiando aí parte, pelo menos, ali dos diversos grupos de operários que nós encontrávamos, né? Disputas maiores entre as próprias oligarquias, então a partir ali da década de 20, as próprias oligarquias começam a entrar em alguns conflitos, e também a gente vai ter, por parte dos grupos que eram oligárquicos e que ficaram excluídos, o chamado primo pobre, né? Por parte desses grupos, uma crítica ao próprio chamado liberalismo oligárquico, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes da crise, e também a questão da própria consolidação, eu vou também não entrar em tantos detalhes, até porque o próprio foco é o Campos Salles, né? A questão do voto eu já expliquei, então quando a gente tem a proclamação dessa república, a gente tem essa limitação tanto ao voto quanto à cidadania, e o Campos Salles, ele começa a sua atuação já no governo provisório. 2 pontos que eu quero destacar, né, é que o primeiro, Campos Salles era ministro da Justiça desse governo provisório, e como ministro da Justiça, a gente vai ter 2 posições que são bastante interessantes e polêmicas para o período. O casamento civil e o Código Penal de 89. No caso do casamento civil, quando Campos Salles ele estabelece que a cerimônia civil deveria acontecer antes da religiosa e obriga o casamento civil, a gente vai ver revoltas locais também acontecendo, inclusive revoltas pedindo o retorno da própria monarquia, né? E que destaca também muito bem a relação ali dos grupos populares brasileiros nas mais diversas regiões e a questão também do próprio império, né? Inclusive vários grupos populares próximos e interessados também na questão do próprio império, né? Na região do Mato Grosso, a gente vai ter movimentos de pessoas queimando igrejas por não aceitarem o próprio casamento civil, considerarem aquilo como uma prática do demônio, né? Então essa questão, ela vem também não apenas por conta do casamento civil, mas devido à separação entre a igreja e o Estado que a gente acaba encontrando durante a própria proclamação da República, né? A República ela torna o Brasil um Estado laico. E que daí também acaba sendo um ponto muito interessante, porque, por exemplo, para a discussão também em sala de aula, quando a gente pega fugiu o nome, os cemitérios de Campinas, a gente tinha justamente cemitérios dos católicos e cemitério dos não católicos, né? Então não se podia enterrar no mesmo local, a gente tinha toda uma série de burocracia distinta, limitações para aqueles que não eram católicos, e que é interessante a gente observar ainda mais dentro de um contexto contemporâneo que a gente vive, de pessoas que atacam o próprio Estado laico hoje em dia, né? Então acho que para a sala de aula é interessante também a gente ter esses diálogos, né? E quanto à questão do Código Penal, existe a elaboração de um Código Penal para essa república que, na realidade, estabelece bases jurídicas, a princípio republicanas, entretanto, de interesse das próprias elites regionais. Então, para o coronelismo, esse Código Penal que o Campos Salles vai criar vai acabar se tornando uma ferramenta muito interessante também de trocas e de interesses, né? Porque, basicamente, ele vai acabar reforçando as próprias desigualdades existentes nessa sociedade e dando poder para o próprio coronel e para a própria Guarda Nacional estabelecer uma série de controles em cima dos grupos excluídos, né? Pois bem,
a questão da própria Primeira República, né? Lembra que eu falei lá atrás que o Campos Salles, que os partidos aqui em Campinas, liberal, conservador, republicano, não era algo tão relevante assim, porque no final das contas era na mesa de jantar que a coisa se resolvia? Campos Salles, ele vai falar no seu livro da Propaganda à Presidência, né? Acusam-me de ter dissolvido os partidos. Houve, porém, quem formulasse a minha defesa nessa síntese. Não se dissolve o que não existe. Né? A política dos governadores que ele acaba estabelecendo, ela acaba realmente retirando força da ideia de constituição de partido e de partidos. Né? E passa justamente a força para o próprio poder dessas oligarquias regionais que, na realidade, já estavam na mão deles. Né? Então, eu acho que essa frase ela destaca muito bem essas relações familiares que a gente vai encontrar dentro do próprio território brasileiro, cada uma a seu modo, cada uma a sua maneira. E que compreender essas relações no âmbito regional, eu acho que é um ponto... Eu acabei de voltar de um congresso de discussão decolonial, né? Congresso Internacional de Saúde e Educação, e estava na questão da decolonialidade e assim por diante. E um ponto que eu tomo muito é que, se não se compreende as elites de uma colônia ou de uma ex-colônia, não se compreende essas relações de possibilidades decoloniais. E no âmbito regional, entender os trânsitos dessas elites permite a gente compreender quais são, afinal de contas, as estratégias de poder e de colocação desses grupos para manter o próprio status quo. Né? Então, é algo que ajuda a gente, na realidade, até a decolonizar o nosso pensamento, né? Decolonizar justamente essas questões. Né? Então, quando a gente olha para o Campos Salles, ele tinha uma noção muito, enfim, muito rebuscada, muito engenhosa do funcionamento desses grupos locais, que são grupos também que trazem uma herança portuguesa muito grande. Lembra que eu falei da questão ali do casamento, da endogenia e assim por diante? Isso é uma característica muito forte portuguesa, né? Que quando a gente pega até mesmo famílias portuguesas recentes, a gente encontra, né? Tem um trabalho de sociologia muito interessante que estuda a questão da herança em famílias portuguesas no Rio de Janeiro. E o trabalho ele vai mostrando que existe o hábito em famílias portuguesas da herança da terra e sempre para o mais velho, né? Então, essa questão da terra em si, da terra como sinônimo de poder, a gente encontra também nessa questão das próprias mentalidades em geral, e que é algo que é muito marcado desde sempre no Brasil. Afinal de contas, a gente vive em um país em que terra necessariamente é sinônimo também de poder, né? Pois bem, Campos Salles, então, nesse contexto da Primeira República, ele foi obrigado a lidar com a conformação espontânea da ordem brasileira, a proliferação dos poderes locais, a dificuldade histórica por parte das elites em discriminar entre o que é público e o que é privado. Quando se trata de administrar os recursos do tesouro e uma ética social que já na época se configurava como predatória, em suma, tudo aquilo que Faoro admiravelmente resumiu como a seguinte frase: a distribuição natural do poder. Renato Lessa, A Invenção da República. A Invenção Republicana. Esse livro é uma das melhores biografias sobre Campos Salles que a gente pode encontrar, né? É muito utilizada nos diversos grupos, nos diversos cursos de história, e aí eu trouxe aqui para vocês também para deixar essa recomendação. E esse ponto do Lessa, ele coloca realmente essa questão dessa distribuição natural do poder, que na realidade é Faoro que fala, né? Mas ele traz esses embates justamente como algo muito bem colocado dentro dessa república e que, como eu falei para vocês, vem desde a herança do próprio período imperial, né? Campos Salles, então, quando ele assume, ele estabelece essa política dos governadores, né? Dá apoio do governo federal às oligarquias regionais, o governo federal apoiado por elas através das câmaras dos deputados, né? E como que vai funcionar esse processo? A gente tem a homologação de candidatos apoiados pelo poder situacionista dos estados que chefiavam a Câmara,
a Câmara a partir da Comissão Verificadora de Poderes, que é um órgão que Campos Salles cria e justamente entrega à própria Câmara dos Deputados e ao Poder Situacionista para estabelecer quem seria diplomado ou não. O resultado disso é que quem já estava no poder continua e garante que os grupos regionais elejam quem eles querem. Então, se de repente tem um estado que conseguiu eleger um deputado que na realidade é de uma família mais fraca, de uma família que está ficando excluída, que está ficando mais distante do poder, você não diploma o cara. Você fala, não valeu a eleição, foi fraudado, você dá o poder para o outro. E resolve o problema ali. Né? Então, isso garante justamente o poder situacionista dos estados que apoiavam o próprio governo federal. E aqui a gente tem, eu acabei esquecendo de trazer, tem um texto de um historiador americano chamado Michael Conniff, que ele vai apresentar um estudo de grupos de elite na reprodução do poder, em especial do poder executivo. No final, ele demonstra que as famílias do século XIX, do período imperial, dentro do poder tanto executivo quanto, ou relacionado ao poder executivo, e em especial a Câmara dos Deputados, né, o poder legislativo, são as mesmas do 19 até a redemocratização praticamente, ou que estão envolvidas nesses processos. Né? Então essa reprodução das famílias, ela se mantém. Mas de qualquer modo, o que a gente tem é o presidente garantindo financiamento e não intervenção nos estados, para os governadores garantindo liberdade e dinheiro ao poder local, ao poder dos coronéis, né, as famílias que comandam as cidades, e essas famílias garantindo voto para o governador e apoio armado a partir justamente da Guarda Nacional. Ponto muito importante, a gente está falando de um período em que a Guarda Nacional ela era muito mais forte que o próprio Exército. Então, se você tinha a união ali justamente dos coronéis, essas guardas nacionais, eles o poder executivo ele não conseguia reprimir. Então, era muito importante também manter essas relações próximas. De qualquer modo, a gente tem esse apoio ao governador e o governador também garantindo ali apoio, não intervenção e não fiscalização do governo federal. Né? Então, o Campos Salles ele faz essa amarra. Essa amarra ela não funciona para sempre. Nós teremos depois a política do café com leite, a gente vai ter ali a política salvacionista e assim por diante. E aqui eu queria dar um destaque, também outro destaque importante aqui. A política do café com leite, ela funcionou na realidade durante um período da República só. Né? Aquela questão de Minas e São Paulo se revezando no poder. A gente tem, por exemplo, o livro da Cláudia Maria Ribeiro Viscardi, O Teatro das Oligarquias, e que ela mostra muito bem que ao menos 6 oligarquias centrais ao longo da República Oligárquica garantiam essa relação de poder. Famílias de estados muito bem organizadas que conseguiam se colocar muito bem. São elas São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, junto com a Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Né? Ela dá destaque aí para esses estados nessa relação também dessa república, né? Mostrando que no final das contas a troca de poder entre esses grupos, tanto regionais quanto aqueles que se projetavam no estado, eram elementos também muito importantes para a gente entender esse período, né? E que, francamente, entre nós, eu sei que a gente está sendo gravado, né? Mas vamos confessar, quando a gente roda pelo interior de São Paulo, a gente encontra bastante dessa relação de família até hoje, né? Então, a gente, no final das contas, a gente tem um arranjo político, talvez, e cometendo ali alguns anacronismos, né? Que também vem desde o Campos Salles, né? Até hoje, essa questão das famílias regionais, nas cidades pequenas, o sobrenome que manda, né? E é muito interessante a gente ver o seguinte, que comparado com outras cidades do interior de São Paulo, Campinas é muito progressista. Desde o Império, Campinas é muito progressista. Até porque, um exemplo básico, a gente tem os grupos locais de Campinas
permitindo Campinas crescer e desenvolver uma industrialização. Você atrai gente, você corre o risco de perder poder nessa brincadeira também, né? Então, claro que nós temos grupos, pessoas ali que se mantêm, mantiveram e assim por diante. Mas é interessante a gente ver essa questão das posições e das relações. Se a gente pegar ali o Oeste Paulista, né, seguir pela Anhanguera, rumo interior, tem várias famílias, aliás, várias pequenas cidades ao longo da Anhanguera que têm leis que, enfim, posições políticas ali que bloqueiam qualquer tentativa de industrialização do local. Do lado da Anhanguera, zona que você pode escoar produto para o resto do país, enfim, para o resto do estado, né? Algo para a gente, de repente, pensar, né? Questão da economia, né? Na economia, a gente tem a crise do encilhamento com Rui Barbosa, 89 a 91. A questão da crise do encilhamento, eu acho, na realidade, muito interessante também para um diálogo entre história e literatura, por conta do triste fim de Policarpo Quaresma, né? Aí, gente, me ajuda, fugiu o nome. Do Lima Barreto, obrigado. Do Lima Barreto. Que o Lima Barreto, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele traz justamente uma série de visões em relação a essa questão da crise do encilhamento e da problemática da crise do encilhamento. Então, eu acho que dá para estabelecer ali um diálogo em relação à própria exclusão social do período, à própria questão das desigualdades que essa crise ela acaba gerando, né? A crise do encilhamento foi uma tentativa de industrialização, impressão de dinheiro, que acabou desequilibrando a economia. Eu não quero demorar muito tempo, eu não vou me alongar. A questão aqui é que Campos Salles ele discordava também dessa política. E ele, na posição também de ministro ali da Justiça, ele vai também trabalhar contra essa política, barrando parte ali das decisões do próprio Rui Barbosa, gerando um atrito entre eles. Depois eles vão acabar se entendendo, né? Mas a gente tem esse atrito inicial. E quando, basicamente, ele assume o poder, o que a gente tem também é uma política de austeridade a partir do ministro Joaquim Murtinho, que em um discurso, um texto dele, não lembro agora, uma carta, enfim, ele acaba dizendo, ele acaba alegando que o Brasil caminhava para o socialismo porque possuía estradas de ferro públicas, telégrafos, a partir justamente do controle do Estado, e que tudo isso precisava justamente ser entregue à iniciativa privada, e que a iniciativa privada que iria desenvolver justamente todo esse processo, né? E que, a partir disso, se poderia combater esse pensamento socialista ali dentro dessa política, um liberalismo socialista, né? Joaquim Murtinho ele entra justamente nessa discussão e ele que vai acabar operando junto com Campos Salles. Campos Salles ele pega firme a questão do Fundiloan, né? O Fundiloan foi o processo da renegociação de dívida, começa um ano antes de Campos Salles assumir o poder na presidência da República, né? Ele vai para a Europa, consegue negociar com o Banco Rothschild e outros a questão da dívida brasileira. E aqui na questão nacional interna, o que nós encontramos com a política econômica é uma pressão agrícola muito forte a partir de uma ideia de que o Brasil ele possui uma vocação natural agrícola. Então, o foco do Brasil é, de fato, a agricultura. E o próprio Joaquim Murtinho ele falava que todos os incentivos à indústria deviam ser retirados para que, porque aquilo, no final das contas, lesava a ideia do próprio liberalismo e prejudicava também a agricultura brasileira. Então, a gente vai ter um foco no processo de agroexportação. Entretanto, um ponto muito importante, sem uma produção interna de alimentos. Então, o Brasil, no período, ele tinha esse foco na agroexportação, entretanto, a própria produção interna de alimentos ela era mínima. Muito do alimento consumido durante esse período ele era importado, inclusive. Existia justamente essa política de importação justamente do próprio alimento. E na medida em que a gente tem a política de valorização cambial, embora aconteça uma deflação e um controle do déficit orçamentário, a gente vai ter um problema muito sério na questão da população mais pobre, que já tinha sofrido com encilhamento, uma hiperinflação, uma questão ali de
congelamento em relação aos seus próprios ganhos, e esse acesso a esse alimento que era todo importado vai se dificultar cada vez mais. Então a gente tem, inclusive, uma questão em relação ao Campos Salles que, quando ele passa a faixa presidencial, quando ele entrega o cargo, ele acaba sendo vaiado no Rio de Janeiro até a estação de trem quando ele vai embora. Então ele é ovacionado no sentido de receber ovada, né? Nessa questão, ele acaba sendo hostilizado, em especial por conta da política do Fundilô. Garante um equilíbrio fiscal, entretanto, a gente tem essa indústria do século XIX que vem sendo desenvolvida sendo totalmente deteriorada. Então, a industrialização que a gente acaba tendo, ela acaba se dissolvendo também ali por conta do Fundilô. Outra questão também do Campos Salles está nas relações internacionais. Então, Campos Salles, ele visitou a Argentina, se tornou posteriormente embaixador da Argentina, e a gente tem a questão também das divisas, que eu acho que é um outro ponto também bastante interessante para a gente pensar, né? Aqui, inclusive até para os professores de geografia, a questão da própria formação do país, o pensar o mapa brasileiro e as disputas em relação aos próprios limites, né? Eu trouxe aqui uma fotografia da missão ligada à Comissão de Limites entre Brasil e Bolívia de 1901, né? Os limites entre o Brasil e Bolívia não eram lá muito bem definidos, o que gera toda a questão do Acre, né? E que vai ser resolvido só mais para frente. A Comissão de Limites, ela acaba estabelecendo que os territórios ali de extração de látex, eles pertencem, na realidade, à Bolívia. Entretanto, tinha muito mais brasileiro no território do que boliviano, e é aí que a gente tem a continuação das disputas até a resolução alguns anos depois, né? Mas eu queria destacar que o Campos Salles, quando visitou o Centro de Ciências, ele deu, entre as diversas coisas que ele acabou deixando aqui, o álbum de fotografias, o álbum da própria Comissão de Limites entre Brasil e Bolívia, né? Está disponível, né, Marli? Está disponível? Está disponível. E, de repente, é interessante até de fazer trabalhos, pensar a questão das fotografias da época, junto com os próprios limites em relação ao país, e como nessas fotografias também as relações ali fronteiriças e esse território brasileiro esse território entre Brasil e Bolívia também era retratado no período, né? Então essa questão da análise da iconografia também eu acho que é muito interessante, que esses materiais de época eles permitem muito bem também, né? E por fim, né, a questão dos espaços urbanos de Campinas, né? E aí eu trouxe o exemplo do caso do monumento ao presidente Campos Salles, né? Aquele monumento que atualmente ele está entre a Rua 11 de Agosto, a Avenida dos Expedicionários e a Avenida Campos Salles, ele foi na realidade ele foi justamente a posição dele atual foi uma questão de disputa na própria cidade, né? Em fevereiro de 30, a gente tem o interesse da construção de um monumento a Campos Salles após a morte de Campos Salles. A gente tem a vitória de Orlando Malozzi, entretanto a Revolução de 32 acontece. Campinas é bombardeada, a cidade de Campinas ela é bombardeada também por aviões, que é uma coisa curiosa, porque a Revolução de 32 ela acontece quase ali mais ou menos que ao mesmo tempo da revolta na Ilha da Madeira, em Portugal. E a revolta da Ilha da Madeira ela é considerada como o primeiro bombardeamento de um estado por aviões à população civil. Só que aqui em Campinas, em 32, a gente teve esses bombardeamentos por aviões também, por parte do Estado brasileiro, né? E acabou acertando civis. A gente tem, inclusive, uma criança de 9 anos morrendo a partir dessas bombas, né? Pessoas saindo feridas e assim por diante. De qualquer modo, o monumento ele é só inaugurado em 34, no Largo do Rosário, em uma cerimônia que acaba sendo bastante complicada, porque ela acaba privilegiando uma série de interesses políticos e a própria figura do Campos Salles fica meio esquecida nessa história toda.
Depois disso, ela é retirada em 56 do Largo do Rosário, que era o local dela, por conta da demolição da Igreja do Rosário e a ampliação da avenida, né? E depois ela é posicionada onde ela está hoje em dia, e até hoje a gente tem, enfim, uma série de disputas, questões. A prefeitura sofreu um processo no período por conta da colocação do monumento lá, né? Entretanto, o monumento ele acabou ficando nessa posição. Por que eu trouxe isso? Porque eu acho que sempre é bom a gente pensar a questão da memória da cidade, a relação da construção dos monumentos e do próprio espaço urbano, né? Inclusive, esses dias eu acabei me deparando com uma iniciativa muito interessante de professoras da escola, acho que fica na Praça da República em São Paulo. Escola da República, se eu não me engano. Não lembro. Enfim, é uma escola que fica em uma praça no centro de São Paulo. A região ela é perigosa e os pais iam buscar as crianças sempre correndo. E iam embora correndo também por conta do perigo da praça. Até que uma das professoras, olhando aquilo, decidiu pegar as crianças, escola municipal, colocar elas nos triciclos da escola e sair andando pela praça com as crianças, apresentando a praça, mostrando o espaço urbano. E o projeto acabou dando muito certo. E o projeto ele acabou demonstrando também que essa ocupação de crianças nesse ambiente urbano, ele ressignificou o ambiente urbano e trouxe também novos ares. Então, sei lá, o pessoal que estava usando droga via criança, o pessoal já escondia aquele negócio e retirava. População transeunte via criança precisando, enroscou o tico-tico, o triciclo, ia lá, ajudava a criancinha. Então, assim, é muito interessante essa questão de como a educação também ela pode ocupar os espaços urbanos e também processos de desconstrução da questão da própria sala de aula, né? Eu não sou a favor daquela ideia de que a sala de aula é a mesma desde o século XIX, porque não é. A sala de aula ela sofreu uma série de transformações, uma série de organizações, as pedagogias foram repensadas, a gente tem novas janelas, novas questões e assim por diante. Mas ainda assim, a organização física do espaço escolar, ela mantém determinados padrões, ao mesmo tempo que uma indústria que se modernizou do século XIX para cá, ela também mantém a lógica dos galpões. Então, assim, nós temos mudanças, nós temos permanências, entretanto, sala de aula nunca é a mesma. Eu sou a favor desse pensamento. E eu acho que, assim, ressignificar a sala de aula, os espaços escolares e escolarizantes, também é sempre uma possibilidade para a educação e para o professor, né? Por isso que eu termino com a questão aqui do monumento e da cidade, porque eu acho que a educação e a escola e a ocupação, né, desses espaços, ela nos ajuda a pensar muito essa relação. Muito obrigado.